Nós narramos já que Jesus, ele sempre, ao realizar as obras que realizava, ele sempre atribuía o que ele fazia para o seu Pai. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo de número 5 de João, nós encontramos Jesus, ele passando ou entrando ali num lugar onde haviam muitos enfermos, próximo à porta das ovelhas, que quer dizer Betesda, mais conhecido como o tanque de Betesda. E Jesus, ele entra neste lugar, passando por muitos doentes, muitos enfermos e pessoas que estavam em condições lastimáveis. E Jesus não cura ninguém naquele lugar, a não ser uma única pessoa. É estranho falarmos de Jesus entrando num lugar onde tem muitos doentes e ele não curar todo mundo. É claro que o que ele está fazendo, ele faz porque já estava decretado pelo seu Pai. E ele vai exatamente na direção de um homem que tem uma enfermidade de 38 anos no seu corpo, e Jesus cura aquele homem, e depois da cura deste homem, é como se estourasse uma bomba entre os líderes religiosos e o Senhor Jesus. Porque Jesus dá ordem para aquele homem paralítico, depois da sua cura, carregar a sua cama num dia de sábado. Isso vai implicar muitas situações, como se Jesus estivesse quebrando as ordens do seu Pai, ou fazendo as coisas dentro da sua própria vontade e fazendo algo de maneira pessoal. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos orienta. A palavra de Deus ela não diz assim, a palavra de Deus ela não nos orienta assim. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ao realizar, ao fazer tais obras, ele mesmo vai atribuir o que ele está fazendo ao nome do Pai dele, dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dizendo que ele realmente ele veio para esse propósito, para fazer a vontade do seu Pai. Nós vamos observando que as ações de Jesus, ela sempre está em concordância com a soberania e os decretos do seu Pai, mesmo ele sendo 100% Deus, e mesmo ele sendo 100% homem, ele como homem, ele se submete como filho também. Quando nós corremos para o capítulo 9 de João, nós também encontramos o Senhor Jesus realizando uma obra muito grande, que é a cura daquele cego de nascença. A palavra de Deus diz que a pergunta dos discípulos a respeito daquele homem é uma pergunta normal, porque a consequência de doenças e enfermidades naquele lugar, muitas das vezes na cultura deles, era ocasionada por causa de pecado. Quando eles viam alguém doente, alguém enfermo, ou a doença estava passando para os filhos por causa das transgressões dos pais, ou a própria pessoa transgrediu para estar doente. E é por essa razão que os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele pecou ou os seus pais pecaram para que ele tivesse tal enfermidade? E Jesus deixa claro: não, ele não pecou, nem os seus pais pecaram, e isso aconteceu com ele para que o nome do meu Pai fosse glorificado. Então, até aquela enfermidade do cego foi para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Depois que Jesus curou esse cego, ele também já vem com uma série de problemas que estão vindo contra ele por causa da liderança religiosa. Agora se multiplica com a cura do cego. A cura do cego só vai aumentar o nível de perseguição, porque Jesus, além de curar aquele cego, ele vai se apresentar, ele começa a se apresentar sendo ele a luz do mundo, sendo ele aquele que abre os olhos de quem está cego, e ele ainda vai dizer: eu vim a este mundo com esse propósito, a fim de aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, não vejam.
E isso ele vai dizendo e mostrando para os líderes religiosos que eles estavam realmente cegos, apesar da sua cegueira não ser física, mas espiritual. Então, a concordância na trajetória de fatos da vida de Jesus está debaixo de uma obediência e submissão. E nós vamos frisar, antes de falarmos da entrada triunfal, nós precisamos frisar bastante, e bastante mesmo, como que isso reflete na vida da igreja. Como que a igreja tem esse entendimento de submissão, como que a igreja tem esse entendimento de vontade de Deus e vontade do homem. Nós vamos olhando para Cristo e nós vamos tirando lições daí, das suas ações, do seu comportamento, para chegarmos na entrada triunfal. Por exemplo, é muito complicado abordarmos o fato de que Jesus, ele poderia ter feito N coisas para não ir para a cruz, ele poderia ter feito N coisas sim. Ele poderia não ter se submetido a ter prego nas mãos, a ter coroa de espinho na sua cabeça, a ter o seu lado perfurado. Ele poderia, como 100% Deus, não se submeter àquilo, mas quando ele veio nesta terra e se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo e se humilhando, ele está se colocando à vontade plena do seu Pai. E aqui é algo que a igreja precisa olhar e pegar como exemplo para a vida. É pegar o exemplo que Jesus vai deixar para nós, para todos nós, e acrescentarmos ou aplicarmos como regra de vida, porque aqui nós vamos falar de igreja verdadeira agora. A verdadeira igreja que Cristo vem buscar. A igreja que a Bíblia diz que Jesus vem buscar. A igreja que Jesus, ela foi comprada com o sangue de Jesus. É uma igreja que se submete. Veja que quando Jesus ele entra no jardim do Getsêmani, Jesus, com o seu lado humano, o lado homem de Jesus, ele quer tomar decisões que aparentemente são decisões, é uma decisão de não submissão, porque é o lado humano dele que está se manifestando. E o lado humano, ele é complicado, isso nos revela, nos mostra o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos da graça de Deus, da ajuda de Deus, do favor de Deus para obedecer o que Ele nos ordena. Porque Jesus, quando Ele está no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele vai orar ao seu Pai dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Essa é uma ação, esta palavra que ele libera, passa de mim esse cálice, não é uma palavra que Jesus liberou simplesmente porque ele estava com dor. Os textos mostram que Jesus vai narrar para os seus discípulos assim: a minha alma está angustiada até a morte. Então a angústia é um sentimento que atinge o ser humano. A angústia provando que ela atingiu Jesus, porque ele mesmo expõe que está angustiado até a morte, e ele expondo, ele deixa claro que a angústia, ela atinge todos os seres humanos. Não há um ser humano, não há uma pessoa que está livre dessa angústia que pode vir sobre nós, desse desespero que pode vir sobre o ser humano, ele vai enfrentar momentos de angústias e angústias inúmeras, dores inúmeras. Mas só que o comportamento de Jesus, mesmo diante de angústia, porque ele está falando como um homem, mas como Deus, 100% Deus, ele sabe das coisas que vão acontecer com ele em Jerusalém.
Ele sabe da traição que está por vir. Ele sabe das chicotadas que ele vai tomar. E o pavor está nele. A angústia está nele. E é o lado humano que reage dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice. E aí entra o lado da submissão. Aí entra a submissão do servo, que mesmo diante da angústia e diante da dor, ele vai dizer, todavia, seja feita a sua vontade e seja feito como tu queres e não como eu quero. Não é uma simples oração, não é uma simples palavra ou algo simples de viver. Porque aceitar a vontade de Deus não é para qualquer tipo de pessoas. A vontade de Deus, ela, às vezes, ela vai ser contrária às nossas vontades. Se nós olharmos de modo geral, nenhum de nós aqui gostamos de receber notícias ruins. Notícias de morte, por exemplo. Notícias que a medicina ela aponta para um determinado fim e diz, olha, o quadro atual desta pessoa ou o seu quadro atual é esse aqui. Nós não conseguimos entender o que está acontecendo dentro da nossa limitação caída. Nós não conseguimos, às vezes, compreender que Deus pode ser glorificado em meio a uma doença. Que Deus pode ser glorificado até em meio às perdas da vida. Mas o nosso lado humano, ele vai dizer, como Jesus disse, se possível fora, passa de mim esse cálice. Isso é normal, igreja. Isso é normal, mas se possível fora, passa de mim esse cálice, tem que vir acompanhado de todavia seja feita a tua vontade. Porque quando nós falamos assim, Senhor, me livra dessa situação, que a minha vontade prevaleça, você está agindo como uma pessoa que não se submete à vontade de Deus. A igreja, quando ela acorda de manhã, ou quando nós sentamos na mesa, tem uma oração, eu chamo de oração dominical, eu chamo de oração modelo também, a oração que Jesus ensinou para a igreja. Na oração modelo está assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que a vontade de Deus às vezes é dura para o nosso lado humano. A vontade de Deus às vezes ela é incompreensível. Às vezes nós não conseguimos entender porque a nossa mente ela é limitada. É nesta hora, é neste momento que se manifesta o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que nos convence e que nos conforta e que nos consola, que em meio a todas as adversidades e problemas que nós enfrentamos, Deus permanece no controle de todas as coisas. Mesmo que nós não conseguimos entender, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar o propósito daquela coisa ou daquela situação, nós como igreja, a igreja verdadeira, a igreja que foi resgatada por Cristo, a igreja regenerada, ela não discute com o seu Criador, ela diz, seja feita a tua vontade. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber que é difícil caminhar sem a ação do Espírito Santo. Irmãos, entenda o que eu estou tentando ensinar para você antes de falar da entrada triunfal, porque quando começarmos a falar da entrada triunfal, somente vai se abrir para isso. Porque eu estou falando inicialmente agora. Existem fatos dolorosos que acontecem, mas o regenerado, o que está naquele processo de regeneração na parte de Deus, ele começa a caminhar debaixo da vontade de Deus
ainda que as dores nos acompanhem. Porque o caminhar de um servo de Deus, ele não é só feito de alegrias e momentos de felicidade. Eu disse de manhã hoje, pregando na Zona Oeste, que nós pastores, nós ministros do altar, que pregamos a palavra de Deus, mimamos muito as congregações que nós somos pastores. E às vezes nós mimamos até mesmo as pessoas que nós apacentamos atualmente, não dizendo para ela as verdades que elas precisam ouvir, e não trazendo uma injeção de ânimo no seu coração, a ponto daquela pessoa achar que as coisas vão melhorar amanhã, ou daqui a um ano. Às vezes nós pregamos, e às vezes nós falamos com pessoas no particular, e pensamos que estamos ajudando, e às vezes estamos prejudicando. Quando em vez de falarmos para aquela pessoa, olha o que você está passando para a glória de Deus, você está passando porque você é um servo de Deus, e você deve continuar. Não dá uma injeção de ânimo dizendo assim, olha meu irmão, você é mais do que vencedor, amanhã as coisas vão estar melhor e você vai dar a volta por cima amanhã. Isso não é ajuda, isso é prejudicial. Nós temos que ensinar para a igreja que ela está debaixo de um decreto, que ela está debaixo da vontade de Deus. Quando Deus resgata você, te chama, te escolhe, te separa, você tem que entender que todavia tem que ser feito sobre a sua vida a vontade de Deus. Às vezes você é um bom homem, você é uma boa mulher, você trabalha, você é honesto, você paga as suas contas, você tem um bom testemunho na sua rua, na sua família, você não deixa o seu nome sujo na praça, mas às vezes as aflições vêm. Às vezes nós perdemos coisas, e por que perdemos? Será que as perdas, as dificuldades são motivos para dizermos para Deus, Ele passar o cálice de nós e fazer na nossa vida a nossa vontade e não a vontade dEle? Digo que mesmo em meio à dor e às perdas, a vontade de Deus sempre será melhor. Por mais que você não entenda, porque Deus sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus sabe lapidar-nos de uma forma que nós não entendemos. Nós vamos nos lapidando segundo aquilo que é bom e confortável para nós. Deus nos lapida segundo aquilo que é desconfortável para nós. Hoje é difícil compreender, mas amanhã nós temos a compreensão de tudo, que Deus, Ele não faz nada sem que haja um propósito para que no final o seu nome seja glorificado. Eu fiquei me perguntando, e eu falei isso para a igreja em Campo Grande, e eu fiz as seguintes perguntas. Eu queria entender como que aqueles homens conseguiam pregar e dizer, seja feita a tua vontade. Eu fico pensando quando eu estudo, eu fico falando, Deus, como que esses homens, eles conseguiam falar do Senhor, sofrer, perder a vida, e mesmo assim, não pedir a sua vontade, a vontade pessoal, mas eles se submetiam à sua vontade. Eu estava vendo o filme de John Hus, e eu achei interessante a morte daquele homem. Se você puder, assista. E eu fiquei pensando, os historiadores dizem que aquele homem teve uma morte no meio das chamas, ele morreu queimado. Ele foi colocado diante de uma grande multidão de pessoas e tacaram fogo nas palhas e o seu corpo começou a ser queimado. E os historiadores dizem que ele morreu cantando. Eu fico pensando, como que alguém tem o seu corpo sendo consumido por fogo e consegue cantar? Eu fico pensando, nós como igreja, amém, irmãos? Nós como igreja, como pessoas, como indivíduos, sabemos que uma leve queimadura com água quente,
com ferro, com banha, quando estamos fritando alguma coisa, dói, incomoda. Pense comigo, o que é submeter-se à vontade de Deus? Nós queremos falar sobre a submissão de Jesus, mas eu quero que você pense, o que é se submeter em ter o seu corpo em chamas e você cantar, e você dizer: Senhor, bendito seja o teu nome. Eu não sei qual é a canção que ele cantou, qual foi o cântico que ele expressou, mas a história diz que ele cantava. Então, uma mulher, um homem de Deus realmente salvo, uma igreja realmente salva, ela se submete à vontade do seu Senhor, independente das circunstâncias. Ela sempre agradará o seu Senhor, ela sempre se colocará de joelhos, ainda que ela diga: eu tenho milhões de razão, eu tenho milhões de motivos para falar, mas eu fui salvo. E se eu fui salvo, e se Ele me salvou, eu me submeto à sua vontade. Eu me reduzo diante do Senhor com panos de cinza e digo: Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha. E é assim que a igreja salva, a igreja que foi alcançada pela graça de Deus, ela caminha. Ela caminha dizendo: eu não vim a este mundo para viver a minha vontade. Eu não fui salvo para viver a minha vontade. Amém, igreja? Jesus não me salvou para viver a minha vontade. Eu ouvi o testemunho de Paul Washer, e eu te convido a ouvi-lo, o testemunho daquele homem. Ele narra em seu testemunho que quando Deus o resgatou, as pessoas perguntavam para ele assim: irmão Paul, como que o Senhor consegue orar 6 horas sem parar, de maneira ininterruptas? Como que o Senhor consegue ler a Bíblia um dia inteiro? Como que o Senhor consegue fazer 24 horas de jejum? Como que o Senhor prega com poder? Qual é o seu segredo, irmão Paul? Passe para nós o seu segredo. Ele disse: eu não tenho segredo. Eu me submeto à vontade do meu Senhor. O meu segredo é submissão. E as pessoas continuavam perguntando: mas como é se submeter? Ele dizia, está no testemunho dele, ele conta isso. Ele diz assim: se submeter é saber que foi salvo. E ele dizia assim, ele diz no seu testemunho: ele me salvou de um poço de vômito. Ele diz no seu testemunho que dormiu alcoolizado e vomitou a cama inteira. E dormiu com o seu rosto, com a sua cara no próprio vômito. E quando ele acordou de manhã, ele sentiu uma parte do seu rosto dura. E ele correu para o espelho para ver o seu rosto, para ver o que era que estava no seu rosto. Quando ele percebeu, era o seu próprio vômito. Aí ele diz no seu testemunho: naquele momento eu vi quem eu sou, quem eu era. Eu era um homem podre, fétido, mas Cristo me salvou de um poço de vômito. E hoje eu me submeto à vontade do meu Senhor. Eu me submeto à vontade dEle para toda a minha vida. Se submeter é doloroso. O que nós vamos falar sobre a entrada triunfal hoje é sobre submissão. Porque Jesus, Ele sabia que não podia ir para Jerusalém fora do tempo. E Ele não vai. Ele se submete. Porque os homens em Jerusalém queriam pegá-lo para matá-lo. E como o tempo da sua morte não havia chegado, ele ia para outros lugares, ele ia para Cafarnaum, ele ia para Betânia, ele ia para uma série de lugares. Mas quando o momento chegou de ir,
Lucas capítulo de número 19, vamos abrir aqui, por favor. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, quando a hora e o momento de descer para Jerusalém chega, ele vai se submeter. E a sua submissão não é ir para Jerusalém para a vida, é ir para Jerusalém para a morte. Lucas capítulo 18, assim que você encontrar, diga amém. Nós vamos ler o versículo 31, diz assim: a narrativa de Lucas capítulo 18 e capítulo 19 traz os passos de Jesus logo após aquela ação da mulher, quando ela unge os seus pés, beija os seus pés, quando Jesus está naquela casa e Judas é repreendido porque ele queria trocar aquele dinheiro ou aquele perfume por dinheiro. A narrativa de João oculta muita coisa e Lucas traz bem detalhado os passos de Jesus, o que Jesus vai fazer e ações que vai acontecer aqui. O capítulo 18, versículo 31, diz assim: e tomando consigo os 12, disse Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, e escarnecido e ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que diziam. Jesus deixa claro para os seus discípulos que chegou a hora dele descer para Jerusalém. E a vontade de ir para Jerusalém, amém, igreja, não é pessoal. Pode deixar aquela máquina ligada ali, gente, não precisa de ligar não. Não é pessoal. Jesus, ele não diz assim: eu vou para Jerusalém porque eu quero ir. Não. Ele está debaixo de obediência. Queridos irmãos, por favor, medite comigo. Antes de nós aplicarmos esta palavra, eu quero chamar você para meditação, para pensar, para entrar junto comigo na história e, por favor, tentar entender o que está acontecendo aqui, porque isso fala também sobre nós, sobre a nossa entrega e sobre o novo nascimento que habita em nós, se realmente é novo nascimento. Pense, qual é o homem que se submeteria a ir para um lugar para morrer? Quem é que em sã consciência sairia de um lugar seguro, onde estava, para ir para Jerusalém sabendo que ia morrer? Em sã consciência, nenhum de nós que aqui estamos desceríamos para Jerusalém, porque sabíamos que se fôssemos para lá iríamos morrer. Mas Jesus, ele está dando um exemplo de submissão, de entrega e de obediência ao seu Pai. Ele deixa claro: olha, o que vai acontecer, não vai acontecer porque é hoje que foi predito, não. Isso está predito em acontecer comigo antes da fundação do mundo. Já está profetizado nos profetas, e eu vim para isso mesmo. Eu vou descer para Jerusalém, porque essa é a vontade do meu Pai. Eu vou lá para ser cuspido. Eu vou lá para ser chicoteado. Eu vou lá para ser ultrajado. Eu vou lá para ser maltratado. Eu não vou lá para ser reverenciado. Jesus está deixando claro que ele está indo para lá para ser massacrado. Quem se submete de tal maneira a ser massacrado? Por quê? Por que que ele vai ser massacrado? Por que que ele vai obedecer? Qual é o homem que obedeceria?
Qual é a mulher que obedeceria? O propósito dele é maior. Os planos dele é maior. Você entende por que ele é Senhor dos senhores e nós somos simplesmente criaturas? Você entende por que todo joelho se dobrará perante ele e toda língua vai ter que dizer que ele é o Senhor? Você entende porque ele está sentado num trono de glória e nós temos que ficar na parte de baixo olhando para ele e vamos ter que dizer que ele é Senhor? Porque diferente de toda a raça humana, diferente de todos os homens, diferente de toda criatura, ele foi o único que se submeteu a ser massacrado para obedecer o seu pai. Veja que nós recebemos todo o bem do Senhor, nós recebemos oxigênio, nós recebemos as lindas praias do nosso Rio de Janeiro, nós recebemos fruta madura do pé, nós recebemos saúde para trabalho, e diante da saúde, e diante do bem e do gozo que nos está proposto no futuro, nós ainda desobedecemos. A nossa natureza, ela não pode de maneira nenhuma se inclinar para a obediência sem a ação direta do Espírito de Deus. Quem nos torna obedientes é o Espírito que nos convence da vida errada que levamos. Por que nos submetemos? Submetemos porque somos bons? Nos submetemos porque nós somos pessoas maravilhosas? Não, nós jamais nos submeteríamos se o Espírito Santo não trabalhasse no nosso caráter, no nosso coração e na nossa mente. É essa ação que ele está fazendo aqui, enquanto eu estou pregando. Nós estamos pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo está santificando a igreja, nos levando ao entendimento de como nós somos pequenos, de como nós somos baixos e de como nós dependemos de um Salvador. Nós precisamos de alguém todo dia para falar assim: você é desobediente e o que você faz não é agradável aos olhos do Senhor. E aonde o Espírito Santo age? Consciência. Por isso que um salvo não tem paz para pecar. Por isso que uma pessoa escolhida por Cristo, ela não tem sossego para pecar. Eu já vou chegar na entrada triunfal. Estou chegando já. O Espírito Santo trabalha aqui. Ele diz no nosso ser: isso está errado. O salvo, ele não peca e se embebeda na lama do pecado. O não salvo faz isso. Ele peca, rola no pecado, mergulha no pecado e sente bem-estar por estar pecando. O salvo, ele peca, mas ele bate no peito e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. Ele não dorme com uma consciência em paz no seu travesseiro, achando que o que fez foi uma coisa comum. O Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus que nos convence, é Ele que convence o que é pecado. Não sou eu que digo é pecado, não, é o Espírito Santo que diz: isto é pecado, isto é reprovável aos olhos do Senhor. E aí nós nos submetemos à voz do Espírito. Aí nós nos submetemos e falamos: eu não posso praticar mais tais coisas, porque o meu Senhor me repreendeu acerca disso. O salvo se submete à voz do seu Senhor. Veja o perigo de estarmos na igreja e não ouvirmos o que o Espírito Santo fala. Quando você lê as cartas que João, ele vai mandando às 7 igrejas,
No final ele sempre vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque o Espírito Santo, ele vai vir para falar da verdade. Ele vai dar testemunho da verdade. Ele vai dar testemunho de Jesus. Ele vai dar testemunho da cruz. Ele vai dar testemunho do que ele fez. O Espírito Santo veio glorificar o Deus eterno por aquilo que o Filho fez. E como que ele faz isso? Nos alertando, nos santificando, trabalhando em nós os benefícios da cruz. O que Cristo fez na cruz, o Espírito Santo nos lembra. Porque é Ele que nos faz lembrar todas as coisas, para que não andemos mais no curso deste mundo. O salvo, ele não anda mais no curso deste mundo. E o que tem a ver a entrada triunfal com isso? Tudo. A entrada triunfal de Jesus é a coisa mais linda que você pode imaginar. Porque Jesus, ele triunfa. Jesus não tenta, ele triunfa. Você pode dizer isso? Jesus não tenta, ele triunfa. A entrada de Jesus é triunfal. Não é de tentativas. É uma entrada de triunfo. Quando ele entra para triunfar. Não triunfar como um rei de monarquia pessoal terrena. Ele entra para triunfar como rei absoluto acima de todos os reinos. O que o texto vai dizer? Que depois que Jesus narra todas essas coisas, do que vai acontecer, ele vai caminhar rasgando o caminho de Jericó. Porque ele tem que atravessar Jericó para chegar em Jerusalém. Na caminhada, Jesus passa e cura um cego que está no caminho. O cego é curado, restaurado. Indo para Jerusalém, ele desce na casa de Zaqueu. Ele cura, na verdade ele vai libertar Zaqueu das amarras que estavam sobre ele, no versículo do capítulo 19, no versículo 10. Porque o versículo 10 deixa claro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou aquilo que estava perdido. Peraí, se Jesus foi buscar Zaqueu, jamais se salvaria sem um Salvador. Quem salvou Zaqueu foi Jesus. Não foi Zaqueu se auto-salvando, é Jesus quem o salva. Você precisa de Salvador, você precisa deste Salvador. Se este Salvador veio ao teu encontro, você tem que glorificar a Deus por esta obra maravilhosa. Porque Zaqueu estava lá, na sua vida de engano, de trapaça, de roubalheira. Mas aos olhos dos homens, Zaqueu não valia nada. Ele era como um homem que tinha o seu rosto na cara, a sua cara dentro de um vômito. Era um homem que estava perdido, mas Jesus salvou ele. E qual é a maior graça que possa existir do que ser salvo? Depois que ele salva Zaqueu, Jesus conta as parábolas das minas e aí começa a entrada triunfal. E é aqui que eu vou começar a pregação de hoje. Depois dessa breve introdução. Aqui, nesse ponto, está oculto algo tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, porque a entrada triunfal de Jesus revela os verdadeiros salvos. A entrada triunfal de Jesus mostra quem realmente foi alcançado pela salvação. Somente aonde ele está triunfando. O texto, vamos ler, Lucas capítulo 19, versículo 28, eu vou terminar, já. Versículo 28, diz assim: e dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora,
Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, à fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Nós temos aqui a informação que João não traz lá no capítulo 12. João não diz que fora mandado a discípulos para buscar o jumentinho. João oculta essa informação, mas Lucas traz, assim como Mateus e Marcos também. O versículo 31 diz assim: se alguém porventura perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que o soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu vos asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, nas portas da cidade, ele vai encontrar uma multidão enorme em Jerusalém. O censo feito naquela época, segundo o censo daquela época, a população de Jerusalém era de 50 mil pessoas, segundo o censo naquela época. Haviam 50 mil judeus naquele lugar. Os historiadores também dizem que no período de Páscoa, que é a festa mais importante para os judeus, a população ela se quadruplicava em números maiores, a ponto de ter na cidade quase 400 mil pessoas em Jerusalém. Esse número, igreja, presta atenção nisso. Esse número de 400 mil pessoas é assustador para o povo romano que habitava ali também. Para quem não sabe, Jerusalém está debaixo de um jugo romano. Roma explora os cidadãos de Jerusalém. Eles devem pagar impostos a Roma. Por isso que a imagem da moeda que ali está é a imagem de César. E Jesus também pagou impostos e ainda mais disse que tinha que dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Os soldados romanos, eles sabiam muito bem que o povo de Israel não estavam contentes e felizes com esse jugo que estava sobre eles. E sempre que a cidade era tomada de um número maior de visitantes e de judeus, o número de soldados romanos também se multiplicava, porque eles acreditavam que poderia haver um motim ou uma rebelião do povo judeu contra a autoridade de Roma que estava ali. Então eles também multiplicavam os números de soldados em Roma, para que não houvesse nenhum tipo de motim e pudesse prender ou dominar ou tirar o jugo que estava sobre eles. Então o que eles faziam? Eles colocavam o maior número de soldados, e os historiadores dizem que para cada judeu que estava na cidade havia 2 soldados romanos. Para você ver a quantidade de soldados que havia na cidade. Eram soldados espalhados por todos os lugares. O exército romano estava tomando conta de todas as regiões para que não houvesse nenhum tipo de motim. Quando Jesus está entrando na cidade, parece algo comum que está acontecendo aqui, mas não é algo comum. Até mesmo na Roma antiga, quando um general ou quando um guerreiro romano
Ele saía para os seus combates fora dos seus territórios, e ele vencia os seus inimigos, e ele trazia prisioneiro consigo. O que ele fazia? Ele voltava com todos os prisioneiros para a cidade de Roma. Os habitantes de Roma recebiam esse guerreiro romano na porta da cidade, com palhas nas mãos e com palmeiras. E esse soldado romano, esse guerreiro romano, ele era parabenizado, ele era ovacionado. As pessoas tinham ele como rei, como libertador, como aquele realmente vitorioso a favor do seu povo. Os seus servos capturados, aqueles que eram capturados por eles, eram colocados nas arenas. E eles eram ali para combater contra feras, contra animais, e muitos que eram capturados morriam nas arenas, e o povo jubilava e se alegrava a favor do seu soldado vitorioso de Roma. Quando Jesus entra na cidade, o que eles estão fazendo é um reflexo do que fizeram também com Judas Macabeu. Quando Judas Macabeu, ele traz a vitória, quando o povo sai debaixo do jugo, debaixo da opressão também, né, do império que estava oprimindo Jerusalém, oprimindo o povo, o império, se eu recordo bem, grego-macedônico, que oprimia a cidade de Jerusalém. Quando há libertação, o povo festejou, e nós já falamos sobre isso aqui, sobre a festa das luzes, falamos sobre a Hanukkah, e explicamos sobre essa situação. Então o povo já tinha um hábito de festejar, quando um guerreiro, quando uma pessoa vitoriosa, quando um guerreiro verdadeiramente chegava, eles festejavam e gritavam: salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora. Quando Jesus está entrando na cidade, eles estão entoando em língua hebraica: Baruch haba ben Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ao mesmo tempo estão cantando o Salmo 119, salmo entoado no período da festa dos tabernáculos, no período da festa Hanukkah também. Eles estão cantando, mas eles não olham para Jesus como seu salvador de alma. Eles olham para Jesus como um libertador terreno. Eles olham para Jesus como se Jesus realmente fosse aquele que veio para tirar o povo de Israel de debaixo do domínio romano. Pense, haviam mais de 400.000 pessoas na cidade. Tudo que eles precisavam era de alguém como Jesus. Eles precisavam de um libertador, mas Jesus não chega como um libertador terreno. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma entrada triunfal de libertação interna. Ele está indo para Jerusalém sentado em cima de um jumentinho, dando uma informação. A época e a cultura da época está retratada aqui. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que é a profecia que relata a vinda desse Messias, dizia que Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentinho. E sempre que um rei, e sempre que um general, e sempre que um guerreiro ia para a batalha, se ele fosse montado em cima de um jumento, ele estava dando um anúncio para os seus inimigos que ele não estava indo para a batalha com fins de guerra. Ele estava indo para a batalha com fins de paz. Todas as vezes que um general, que um rei ou que um guerreiro montava num jumento e ia em direção aos seus inimigos ou em direção ao povo, ele não estava indo com informação dizendo: estou indo para guerrear. Ele está dizendo: eu estou indo para trazer paz. Eu quero fazer paz, eu quero trazer sossego, eu quero trazer uma aliança de renovação e pacto de paz. É isso que Jesus está trazendo, mas eles não entendem, diz o texto, porque o que eles querem é um Jesus pessoal. Nós não temos um Jesus pessoal. Nós temos um Salvador. Não é um Jesus para cada igreja. Não é um Jesus para cada indivíduo. É um único Jesus que entra em Jerusalém para trazer paz. Como está escrito em Isaías capítulo 9, ele é o príncipe da paz. Ele entra com um anúncio dizendo: olha, eu sou aquele que trago para vocês o que vocês não têm.
Eu sou o único que pode dar para vocês o que vocês procuram. Vocês podem procurar paz em qualquer lugar, mas vocês jamais encontrarão a paz que eu posso dar. Porque essa é a entrada de Jesus na vida de qualquer pessoa. Foi essa a entrada triunfal de Jesus em mim. E em você também. Quando Jesus ele veio ao teu encontro, ele não veio em cima de um cavalo para a guerra, ele veio em cima de um jumentinho para trazer paz. E ele entrou arrombando. Algumas pessoas falam, Jesus não arromba a porta. Presta atenção, Jesus arromba a porta. Quem prega essa teologia aí, não lê a Bíblia direito. Jesus arromba a porta. Ele arrombou a porta do coração do Paulo. É meu, acabou, eu te escolhi. Alguém está me ouvindo? Ele arromba a porta. Ele chegou, botou para quebrar. Você aí é meu, acabou. Você é meu, acabou. Você. Não, mas eu não quero. Mas eu quero. E ele entrou, a primeira coisa que ele fez é trazer para o nosso coração paz que o mundo não podia nos dar. O espírito da verdade que o mundo não tem. O espírito que traz a paz que excede todo entendimento. É isso que Jesus faz quando ele entra. Alguém está começando a entender? Eu estou falando de entrada triunfal. Aonde ele entra, ele traz paz. Se Jesus realmente entrou aí, no teu interior, como nós dizemos, eu sou salvo, eu sou a igreja, dentro do teu coração tem que estar o príncipe da paz. Diante de qualquer situação, a paz de Deus tem que estar aí dentro. Em meio à perturbação desse mundo, eu vejo um monte de cristão, Lula foi solto. Quem é Lula diante de um Deus que está no controle de tudo? Quem é o STF diante de um Deus que está no controle de tudo? Os homens podem usar coisas para o nosso mal, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tem o poder de mudar a maldição em bênção. Então, a igreja de Jesus tem que estar em paz, porque quem controla ela não é o mundo, é Cristo. Se Cristo está em nós, Ele triunfa. Se a entrada dEle no nosso interior realmente é triunfante, você pode perder tudo e continuar em paz. Quem é que triunfa em mim? A entrada dEle aí foi triunfal ou foi uma entrada de tentativa? Jesus não entrou na minha vida para tentar, Ele entrou na nossa vida para triunfar. E é por isso que eu afirmo para você que o salvo tem paz. O salvo tem paz. O salvo ele não pode ter nada. Mas uma coisa eu te garanto, porque a Bíblia me diz isso. Ele não pode ter dinheiro, ele não pode ter saúde, mas uma coisa ele tem, certeza, paz. Paz. Aquele salmo, acho que é Salmos 3, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Paz. Paz. A paz aqui, ó. Não anda inquieto com nada. Alguém está me ouvindo? Perturbado com isso, meu Deus, como é que vai ser amanhã, meu Deus? Não, paz, Senhor, Deus está no controle de todas as coisas. Paz. Aqui dentro do coração. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que a entrada triunfal de Jesus na vida dos salvos traz paz. A segunda coisa, que a entrada triunfal nos mostra, no período da Páscoa, o sumo sacerdote ele tinha que sair 4 dias antes da cidade. Porque o sacrifício que era apresentado no altar não poderia ser com qualquer cordeiro. O cordeiro, para ser sacrificado, tinha que ser cordeiros de Belém. Então o sumo sacerdote saía da posição que ele estava, do lugar onde ele estava, ia até Belém para trazer um cordeiro,
para que esse cordeiro ele fosse imolado, só podia ser cordeiro de Belém. Não podia ser outro cordeiro. Você vê que a história vai retratando que Deus está no controle de tudo. Aonde Jesus nasce? Entende por que ele é o Cordeiro de Deus? Ele é o Cordeiro que nasce em Belém. Mas diferente dos outros cordeiros, ninguém foi buscá-lo. Para se cumprir o que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente dou. Ele mesmo pega o jumentinho, alguém está me ouvindo? E entra na cidade com uma mensagem de paz e com uma mensagem também de regeneração, de expiação, de se colocar a morrer por pecadores, de remissão. Ele é o remidor, é aquele que vai fazer propiciação pelos nossos pecados com a sua vida. Jesus, quando ele entra triunfante na vida de alguém, ele não traz só paz, não. Ele traz mudança de vida. Ele traz salvação. Ele traz mudança no comportamento e no caráter. Porque se o cordeiro foi imolado, ele morreu por mim e por você. Se ele derramou sangue ali na cidade, o cordeiro, se ele se entrega, ele entrega para salvar. Ele não se entregou para tentar te salvar. Jesus não tenta te salvar, ele salva. Ele não derramou o seu sangue para tentar salvar. Alguém está me ouvindo? Ele derramou o sangue para salvar. E ele salvou. Jesus não faz tentativas de salvação. Jesus salva, ele resgata, ele vai lá e opera. Ele se entrega por completo no altar. Nós temos uma garantia. A entrada dele em nós é triunfante. A entrada dele é triunfal. É por isso que outras pessoas não conseguem entender. Hoje nós conseguimos entender porque Cristo está glorificado. Naquela época os discípulos não conseguiam entender. Hoje, graças a Deus, nós temos a palavra, nós temos os textos para conseguirmos entender o que Deus fez na nossa vida. Eles não conseguiam entender. Nós que somos salvos temos que ter esse entendimento de que Jesus não brincou em nos salvar, não. Ele nos salvou e ponto final. É por isso que o salvo, amém, igreja? Ele tem que ter confiança naquele que fez a obra na sua vida. É por isso que o salvo não teme a morte, não teme morrer, não teme nada, porque ele sabe que foi resgatado. Ele sabe que foi pago o preço que era contra ele. Se Jesus desceu, ele foi feito expiação. Peraí, se ele foi feito expiação, o que essa expiação me traz? Quais são os benefícios que o sacrifício de Jesus me traz? Lembra que eu disse sobre o testemunho de Paul Washer, que ele dizia que ser salvo basta. Irmão, irmã, só a salvação basta para você. Você não precisa de mais nada. Pastor, eu preciso de coisas pessoais. Eu entendo as coisas pessoais. Eu compreendo que às vezes falta o arroz, falta o feijão. Mas eu estou falando de ter aquela paz em saber que é salvo, em saber que não existe mais uma cédula que te acusa de manhã, que te acusa de tarde, que te acusa de noite, que nós não precisamos botar a nossa cabeça debaixo do jugo da lei, debaixo do jugo do diabo, que fica nos apontando, dizendo assim: você merece o inferno, você merece o inferno, você merece o inferno. Sim, eu merecia o inferno. Você merecia, nós merecíamos o inferno. Mas a Bíblia diz que por causa da expiação dele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Paulo diz que a cédula que nos era contrária foi cravada sobre a cruz. Sim, eu merecia o inferno. Sim, você merecia o inferno, mas nós temos um advogado hoje. Nós temos alguém que advoga nossas causas, e nós hoje podemos dizer: Jesus não fez uma tentativa de salvação, Jesus triunfa sobre a vida dos salvos. Então ele é triunfante sobre os salvos. Não é tentativa de triunfo, não, Jesus triunfa. É por isso que a morte não te domina, porque Jesus triunfa em sua vida. É por isso que as dores não podem triunfar sobre mim, porque Cristo triunfou sobre as dores. É por isso que as coisas deste mundo, a angústia, a perturbação, a vontade própria, a vontade do eu, não podem triunfar sobre mim, porque quem triunfa sobre o salvo é Cristo. E se Cristo é triunfante, não há nada neste mundo que possa o derrubar, e nem derrubar aqueles que foram alcançados pela sua graça. Nada. Ele trouxe paz, Ele trouxe remissão, salvação, resgate. Ele trouxe certeza, Ele trouxe alegria, trouxe paz. Quais são os motivos da nossa alegria? Tinha louvor que nós cantávamos, antigo. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Será que somos alegres porque somos salvos? Amém, igreja? Ele dá paz. Você tem que voltar para casa, amanhecer a tua segunda-feira com paz, com certeza no teu coração: eu fui salvo. Peraí, eu tenho um Salvador. Peraí, eu tenho alguém que morreu por mim. Peraí, o mundo diz ao contrário, mas eu tenho alguém que levou sobre si as minhas mazelas. Eu conheço alguém. Hoje Ele é aquele que morreu por você, o teu Salvador, o teu advogado. Mas a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai voltar triunfante também. A Bíblia diz que Ele vai voltar em cima de um cavalo. Diferente, quando o rei ia para uma guerra em cima de um jumento, ele dizia que era paz. Quando ele monta no seu cavalo, ele vem trazendo guerra. Por isso que João diz que ele já sai vitorioso. Jesus não vai vir lutar. Gente que pensa que Jesus vai ficar 300 anjos, pim, pim, tim, vai, pega lá o tranca-rua, você pega a Maria Padilha, esse grupo aqui, os demônios piores. Nada disso. A Bíblia diz, ele já sai vitorioso. Você está conseguindo entender? Ele não sai para vencer. Ele já sai vitorioso. É o que a Bíblia diz. E ali, meu amigo, Ele vai, com o sopro da sua boca, subjugar todos debaixo dos seus pés. Todos vão ter que se curvar perante Ele. Todos vão ter que olhar para Ele e dizer: Ele é o Rei, Senhor dos senhores. Ele é o que se submete. E aonde estará Washington? Aonde estará a igreja? Nós, como igreja. Eu quero estar com Ele. Eu quero ouvir o som da trombeta, se eu morrer. Se você morrer, eu também quero que você ouça comigo, tá? Quero ouvir o som e me encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Eu quero ver o meu Senhor saindo vitorioso. Mas para isso é aqui, ó. É essa peregrinação. Alguém está me ouvindo? O salvo que tem Cristo triunfante no seu coração não desiste, nem se esconde, nem se isola. Ele permanece fiel. Talvez você diga assim: pastor, por que às vezes eu não consigo
ter uma vida cristã constante, porque é aquela fase que você está dizendo, passa de mim esse cálice. É o lado humano natural. Mas você tem que respirar, porque o salvo é assim. Todavia, seja feita a tua vontade. Isso é se submeter. O salvo se submete à vontade do seu Senhor. Se Cristo quer que eu perca os 2 braços, assim será. Nós temos que orar para pedir para Deus forças, graça, para quando a vontade dele chegar, a gente entender. Para nós não murmurarmos, reclamarmos, ou fazermos pirraça e falar, sabe uma coisa? Para que a igreja? Para que o culto? Irmãos, o salvo persevera até o final. O salvo vai até o final, perdendo ou ganhando, tendo ou deixando de ter. É triste ver que muitas pessoas estão na igreja uma semana e na outra semana não. Um mês estão glorificando a Deus e falando, nossa, que pregação, que sermão, que o pastor William pregou, que o pastor Osho pregou, que o Isaías pregou, que o Diogo pregou, que sermão, mas na outra semana a pessoa está completamente desmotivada, a pessoa está completamente entregue ao seu próprio vômito e com a cara no próprio vômito. Não, irmãos, se nós fomos salvos, realmente salvos por Cristo, Ele é triunfante, Ele entrou para triunfar. Eu queria falar sobre essa entrada triunfal, porque em Jerusalém Ele chora, porque o povo não entendeu, porque o povo não compreendeu, porque o povo estava cego. O povo não entendeu o tempo da visitação dele, mas nós, será que nós não conhecemos o nosso Senhor? Será que nós não conseguimos entender o que Jesus está fazendo na nossa vida? Dos vômitos que Ele nos livrou? Da onde Ele arrancou a cada um de nós? Da obra de regeneração que Ele tem feito em você, em mim, em nós? Será que nós ainda estamos cegos ao ponto de ficarmos nessa gangorra de altos e baixos? Ô irmãos, em nome de Jesus, eu lhe peço como pastor, como amigo, que você entenda e saia daqui enxergando que Jesus não entrou na sua vida com um plano frustrado, com um plano de tentativas frustradas e caídas. O nosso Cristo é triunfante. Aquilo que Ele começa, Ele termina. E se Ele entrou, começou a obra em cada um de nós, só persevera, que no final das coisas, Cristo é fiel para concluir o que Ele começou. Amém? Nos aplaude o Senhor Jesus.